No livro de Apocalipse, João tem uma visão. E nessa visão, certa feita, ele testemunha aqueles que se encontram diante do trono de Deus, declarando palavras de adoração ao Cordeiro. Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro citado de Apocalipse, capítulo 5. Faremos a leitura do versículo 9 e versículo 10. Apocalipse 5, versículo 9 e 10. A partir da palavra digno. Leremos em uníssono como chamada à adoração do nosso Senhor para nós, o seu povo. Leamos todos. Digno és de tomar o livro e de abrirem os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém. Vamos fazer uma oração? Santo Deus e amado Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos encontramos diante do Senhor já no final desta semana, nesse sábado, e por ensejo da celebração de 22 anos de organização eclesiástica da Igreja Presbiteriana Cairóis, nós estamos aqui para ouvir ministrações que diz respeito à missão, para tentarmos, ou cremos assim, na verdade, compreendermos qual é a nossa missão como povo do Senhor. Seja conosco nesse momento aqui de celebração, amanhã também no domingo pela manhã e à noite. Seja com o pastor Mateus, que nos abençoará, não somente com sua presença e comunhão, mas ministrando a palavra do Senhor, nos desafiando, nos instruindo com o cajado pastoral, sagrada palavra do Senhor. Seja com o teu povo aqui presente. Em nome de Cristo oramos. Amém. Ainda de pé, vamos louvar o Senhor com um cântico espiritual. Muitos virão te louvar. Convido você a abrir a palavra do Senhor na Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Essa leitura será feita por mim e eu peço que você acompanhe em silêncio, ouvindo a palavra de Deus lida. Abrindo esse ato de contrição, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Podemos assentar. Nesse momento, meu querido irmão, você fará uma oração, você vai tirar alguns segundos para orar. Talvez alguns irmãos não estejam acostumados com isso, né? Um tempo para parar e orar. Orar em que sentido? O texto que você acabou de ler, pastor, é um texto que envolve confissão de pecados. Exato. Eis aí o ato de contrição. O momento onde você confessa os seus pecados ao Senhor. Sabe qual é a bênção que existe nisso? É a bênção que é apresentada no texto. Não é uma invenção humana. É palavra de Deus. O texto diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Vê que maravilha. Ele é fiel e justo. Você não é perdoado porque você é bonzinho. Porque se você confessa, na verdade, você é mau. Você concorda com isso? Você tem algum pecado para confessar, certamente. E Ele, como é fiel, Ele perdoa. Não só perdoa, como purifica de todo mal. Portanto, você vai tirar alguns segundos para orar. E logo mais, um irmão fará uma oração audível para quebrar esse silêncio e orar de maneira comunitária. Podem orar todos.
Presbítero Menezes, ore por nós, meu irmão, por favor. Amém. Com muita alegria eu peço que você se coloque de pé e faça a leitura comigo. Uma leitura alternada do texto que se encontra no Salmo 103, versículo 1, 2 e 3. Onde eu lerei o versículo 1, vocês lerão o versículo 2 e juntos declararemos com muita força o versículo 3. Salmo 103, versículo 1, 2 e 3. Com muita alegria, pois o texto nos apresenta a certeza de que somos perdoados. Diz assim a palavra do Senhor: bendize a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Todos. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, nesse momento nós vamos orar e passaremos já a palavra ao reverendo Mateus Almeida. Certo? Oremos. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o Senhor por ser conosco nesta noite, onde podemos entoar louvores ao Senhor e assim por graça realizamos, tanto como abraçar o perdão que o Senhor nos confere através do nosso Senhor Jesus Cristo. O teu povo está aqui reunido, certamente com o desejo de celebrar no coração, por tantas dádivas e bênçãos que o Senhor tem feito por nós dentro desses 22 anos de história, tanto como os corações estão desejosos de serem ministrados e instruídos através da tua santa palavra, através das verdades teológicas, verdades bíblicas, para nos educar no nosso caminho missionário. Portanto, rogo ao Senhor que seja com o reverendo Mateus Almeida, ele seja usado pelo Senhor, e que nós que temos ouvidos, sejamos despertados para ouvir tua voz nos comunicando. Em nome de Cristo oramos. Amém. Podemos assentar. Quero apenas instruí-los em algo, né? O reverendo Mateus, tanto nessa noite como amanhã pela manhã, ele utilizará do tempo que lhe é confiado para, com liberdade, usar de uma dinâmica diferente do que comumente utilizamos no domingo à noite. Assim como vocês já estão habituados, não é? Domingo de manhã temos uma escola bíblica. E à noite temos o culto solene, com exposição, as escrituras, né? Como nós sabemos. Portanto, eu quero que os irmãos entendam que o reverendo Mateus, ele tratará de assuntos teológicos, né? Bíblico-teológicos aqui. E ele vai utilizar de aparatos, né? Para nos ajudar a compreender melhor. Desse modo, eu quero comunicar-lhes que eu tenho um material em PDF que o reverendo Mateus usará nesta noite, né? E eu vou disponibilizar no grupo, ok? Quem está no grupo poderá utilizar desse material e ir acompanhando, certo? A ministração, né, que o reverendo Mateus fará nesse momento, ok? Mas, por favor, né? Você terá essa liberdade de manusear aí, porque nós estamos dentro dessa dinâmica, certo? Muita atenção, não se distraia, não é? Acompanhe aí com seriedade. Deus lhe deu essa ferramenta aqui para você usar com seriedade, certo? Não para você usar de maneira desordenada, ok? Então, se aproprie e pode usar. Se não, tudo bem, o reverendo Mateus estará ministrando aqui, você certamente será abençoado. Tudo bem? Deus abençoe.
Boa noite, queridos irmãos. Amém. Como já foi explicado aqui, nós teremos 3 momentos, né, se assim o Senhor nos permitir, durante esse final de semana. E eu vou começar de trás para frente, tá? Hoje nós vamos falar, como foi divulgado, sobre a igreja na cidade e a igreja para a cidade, onde a gente vai falar um pouco nesse momento sobre os desafios e as oportunidades que igrejas que estão em grandes centros urbanos, como no caso de nossa cidade aqui em Fortaleza, têm diante de si. A gente vai falar hoje sobre quais são os desafios que nós, como povo de Deus, temos vivenciado nos grandes centros urbanos, mas também nós vamos falar pela ótica da possibilidade e oportunidade. Apesar de todo o problema e o caos urbano, nós também vemos que Deus nos plantou nesse lugar para que possamos ser bênção, para que possamos encarar as oportunidades para a sua glória. Amanhã, no nosso momento de escola bíblica dominical, nós vamos falar um pouco sobre a contextualização do evangelho para as grandes cidades. Então vai ser um momento mais, vamos colocar assim, interativo, onde gostaria de ouvir você, ouvir suas perguntas, para que a gente possa ter um tempo de diálogo mais centrado nessa temática. Então, acredito que um dos principais momentos desse nosso tempo aqui de ciclo de palestra será amanhã. Então, se você tem considerado faltar amanhã, não falte, tá? Por favor, esteja conosco amanhã, para a gente ter esse tempo proveitoso aqui de diálogo. E no domingo à noite nós vamos falar sobre a igreja e a sua missão. Propósito, definição. E nós vamos entender que, apesar de existir muitas pessoas falando sobre missões, nem todo mundo está falando a mesma coisa. Às vezes as pessoas estão falando com o mesmo termo, mas com respostas e significados diferentes. E a gente vai tentar, então, pela graça de Deus, no domingo à noite, definir que tipo de missão é essa que Jesus nos entregou, e a gente vai, então, entender algumas possibilidades sobre isso, tá bom? Então, como já foi falado, hoje nós vamos conversar um pouco sobre as oportunidades e os desafios da cidade. Então, acho que o reverendo Guilherme colocou aí no grupo, né? O nosso slide. São só apenas alguns tópicos, se você quiser acompanhar, você pode ter essa liberdade, mas se não, também você pode apenas me ouvir, tá? Meus amados irmãos, como que você descreveria a sua cidade hoje para alguém que não conhece a cidade de Fortaleza? Imagina que você tem um amigo, um familiar, um colega conhecido de outro lugar do Brasil, e essa pessoa te liga ou te manda uma mensagem no WhatsApp dizendo o seguinte: olha, eu estou planejando tirar as minhas férias em Fortaleza. Queria saber o que é que você me aconselha. Aonde eu devo ir, se eu devo ir a Fortaleza, né? Imagine isso. Será que na sua cidade de Fortaleza, ela existe mais bem ou mal? Será que tem mais coisas boas, positivas da parte de Deus? Ou apenas a gente encara a nossa cidade como uma cidade de caos e de problemas? Por que as cidades elas são importantes para a missão da igreja e para a missão do nosso Deus? Eu queria que você pudesse fazer agora um exercício de imaginação e que você pense que, acredito que a maioria ou todos dos irmãos aqui já foram algumas ou muitas vezes no centro comercial da nossa cidade, ali, né? Aqui no centro de Fortaleza. Imagine que nesse momento você está indo ao centro de Fortaleza no dia 24 de dezembro, certo? Você então ficou com a fatídica missão de comprar os presentes de Natal e as roupas de final de ano para a sua família. E o tempo que restou foi só o dia 24 de dezembro, aquela tarde do dia 24 de dezembro. Não sei se alguém já passou por essa missão, mas quando eu era criança, infelizmente, eu fui levado algumas vezes no centro de Fortaleza para essa missão com a minha mãe. Foi algo terrível. Imagine aí como vai ser, ou como pode ser essa possibilidade, não é? Mas a cidade, meus irmãos, ela é muito importante porque cada vez mais o nosso mundo ele se torna um mundo urbano. Diferentemente do contexto social e cultural da época do nosso Senhor Jesus, onde os textos do Evangelho descrevem que a maior parte, ou se não quase toda a missão de Jesus aqui nesse mundo foi uma missão predominantemente rural. Jesus estava na Galileia, Jesus estava na Judéia,
Diz os evangelhos que ele pregava nas cidades, mas também nos pequenos povoados. Ele estava ali nos lugares mais distantes e esquecidos daquele mundo. No entanto, muitos anos depois dessa realidade rural, nós nos encontramos agora. O nosso mundo é um mundo totalmente diferente do mundo de Jesus. Agora nós vivemos uma realidade predominantemente urbana. E de acordo com os estudiosos, se estima que hoje 60% ou mais da população do mundo se encontra em cidades, em grandes centros urbanos. E o Brasil, não diferente, segue também o mesmo fluxo. E cada vez mais no nosso país nós temos pessoas urbanizadas. E cidades geralmente é sinônimo de oportunidade, mas também é sinônimo de violência. Cidades é sinônimo de diversidade, pobreza, desperdício, poluição, mas também as cidades são sinônimo da criatividade do povo de Deus usado pelo Senhor. Isso nos ensina, meus irmãos, que se nós queremos alcançar as pessoas com o poder do Evangelho do Reino, nesse momento, nessa história, nós podemos e precisamos focar nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. Há uma citação de Roger Greenway, no seu livro Faça Discípulo, Ide Faça Discípulos, que ele diz o seguinte, queria que você prestasse atenção nessa citação. Ele fala o seguinte: espremidas nas metrópoles, as raças, tribos e diversas etnias estão mais acessíveis geograficamente do que antes. Em alguns casos, o processo de mudança sofrido pelos novos urbanistas os torna mais receptivos ao Evangelho. Se esse for o caso, a urbanização mundial deve ser compreendida dentro de uma ordem escatológica e também missionária. Em nossos dias, Deus está se movendo para um ápice por meio de uma variedade de fatores sociais, políticos e econômicos, a fim de levar os povos da terra ao maior contato uns com os outros, a uma maior integração e interdependência, e ao alcance da mão do Evangelho. Por intermédio desse movimento, Deus leva adiante seus propósitos redentores na história. Um sinal dos nossos tempos é a cidade. Por meio da migração mundial em cidades, Deus pode estar montando o cenário para a maior missão cristã e talvez para a hora final. Veja, esse missiólogo ele está querendo nos mostrar que o fenômeno da urbanização ele não pode ser visto por nós apenas como um desafio e um problema. Mas a gente também precisa olhar pela perspectiva missionária e escatológica, onde, pela graça de Deus, muitos povos e etnias estão se juntando nos grandes centros urbanos. Então, essas pessoas estão saindo de lugares onde o evangelho é proibido ou se existe muita dificuldade para enviarmos missionários para esses lugares. E Deus tem colocado esses povos nas portas de nossas casas. Eu não sei se os irmãos sabem, mas aqui mesmo, em Fortaleza, na nossa região metropolitana, de uns 10 anos para cá, a gente tem percebido um grande número de muçulmanos vindo em nossas cidades. Hoje é mais comum a gente ver as pessoas, mais comum do que antes, algumas mulheres de burca, algumas pequenas comunidades islâmicas em nossa cidade, principalmente na nossa região metropolitana. Isso nos ensina, nos mostra que, de alguma forma, o Senhor está trazendo esses povos e essas etnias para mais próximos de nós. E a gente precisa pensar se isso é apenas um problema ou é uma possibilidade missionária. Da mesma forma, os nossos irmãos que estão ali mais ao norte do Brasil têm encontrado grandes dificuldades políticas e migratórias com os venezuelanos que estão chegando lá. Para muitas pessoas, isso é um grande problema. E é sim um problema político, econômico e social. Mas, no entanto, esse problema ele pode ser enxergado também como uma possibilidade, onde a Igreja do Senhor Jesus pode ministrar de forma mais eficaz a esses povos que têm batido em nossas portas e estão esperando para terem seus corações semeados pelo poder do Evangelho. Então, meus amados irmãos, a urbanização é um processo que Deus tem utilizado para que mais e mais povos possam ser alcançados e encontrados
pelo Evangelho. No entanto, juntamente com o processo de urbanização, nós também temos vários problemas que acarretam juntamente com esse processo, que é aquilo que nós conhecemos como a favelização. E a gente percebe muito isso aqui na nossa cidade de Fortaleza. Porque no período anterior, aos anos de 1980, quem é mais velho aí vai lembrar que não existiam muitas favelas aqui em nossa cidade. Talvez não chegando a 2 dezenas. Em sua quase totalidade, não localizadas nas chamadas áreas de risco. Quando eu era criança, eu vivia ali no bairro da Aerolândia. Não sei quantos aqui conhecem. E lá, a Aerolândia, vizinho, tem o Lagamar. E ali, o Lagamar era uma das regiões mais conhecidas naquela época dos anos 80 e 90, como um lugar de inundação, um lugar de dificuldade, de crimes e coisas nesse sentido. Mas, juntamente com o Lagamar, falando agora de forma específica aqui de Fortaleza, havia também uma comunidade famosa que ainda existe ali no Moura Brasil, comunidade que se chama, algumas pessoas conhecem como Morro do Boitão Preto. Quando eu estava aqui em Fortaleza, nós desenvolvimos algumas atividades missionárias ali naquele lugar, juntamente com crianças em situação de risco. E meus amados irmãos, eu não sei como que as coisas estão hoje, já tem acho que 6 anos que a gente finalizou esses trabalhos, acompanhávamos e dávamos suporte a uma missão que se encontrava lá no Moura Brasil. E nós vimos coisas terríveis que a gente, pelo menos eu só via em filmes. Apesar de eu ter crescido em comunidade, mas eram coisas assim terríveis. E a gente percebe que dos anos 80 para cá, até a nossa realidade hoje, essas comunidades elas têm crescido de forma exponencial em nossa cidade. Agora, ao invés de apenas dezenas, cerca de 31% ou mais da população da nossa cidade vive em favelas. E o número dessas áreas hoje é superior a quase 600, abrigando, de acordo com alguns sociólogos, quase 700 mil pessoas em comunidades assim, periféricas. Então, isso nos ensina, meus queridos, que esses aglomerados urbanos, eles são precários de serviços públicos, dos mais diversos, com muitas restrições de ocupação, e apesar de a gente enxergar isso como um problema, também precisa ser enxergado como uma possibilidade para que possamos ministrar um evangelho contextualizado para a realidade da nossa cidade. Uma realidade que em cada 3 habitantes de nossa cidade, pelo menos um mora nesses lugares. E o que nós estamos fazendo? Eu, infelizmente, tenho ouvido aí nos lugares que eu tenho caminhado dentro de nossa denominação, que geralmente quando a gente pensa em projetos de plantação de igreja para grandes centros urbanos, nós precisamos sim considerar áreas periféricas. E infelizmente, na nossa denominação, há uma espécie de cultura onde esses lugares não têm perfil presbiteriano. E é uma coisa que tem que deixar a gente de boca aberta. Porque enquanto o perfil presbiteriano não chega nesses lugares, nós vemos diversas comunidades evangélicas das mais diferentes, né, para a gente não dizer outra coisa, dentro dessas comunidades, salvando pessoas, mudando famílias desestruturadas e levando essas almas para a vida eterna. E dificilmente a gente vê nas nossas comunidades, não somente plantadas nesses lugares, mas no frontline, ou na frente de batalha, para que possamos alcançar essas pessoas. Faça aí um exercício de imaginação das igrejas que você conhece aqui em nossa cidade. Quantas são plantadas em lugares assim? Ou pelo menos tem trabalhos missionários e evangelísticos em lugares assim? Eu queria abrir com você a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 4, versículo de número 17, para que a gente possa pensar aqui no primeiro momento onde a Bíblia relata sobre a cidade. Guilherme, eu não estou monitorando o tempo. Me ajude, por favor, tá? Eu estou fiz essa bobagem. Quando estiver perto, faz assim, tá bom? Senão... Gênesis capítulo 4, versículo 17, tá? E a gente depois vai ler Gênesis 11, tá bom?
Diz assim: e Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Enoque. E Caim edificou a cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Então esse é o primeiro momento onde a cidade ela é descrita na Bíblia. Agora vamos lá em Gênesis capítulo 11. É importante a gente destacar, irmãos, que diferente do IBGE, na Bíblia, as cidades elas não são descritas pela quantidade de pessoas. Por exemplo, eu não tenho muita certeza agora dessa informação, mas depois você pode pesquisar. Eu acho que para o Brasil, o governo brasileiro, uma localidade ser chamada de cidade, ela tem que ter pelo menos, eu acredito, 5 mil habitantes. Acredito que a estatística é assim, ou seja, qualquer comunidade com mais de 5 mil habitantes, não importa onde esteja, para o governo brasileiro é considerado como cidade. Na Escritura, não. Na Bíblia, a cidade ela é vista pelo nível de interação humana ou a densidade de pessoas naquela região. Vou explicar melhor. Geralmente, na Escritura, as cidades são conhecidas como aglomerado de pessoas que estão em lugares menores, mas elas estão protegidas por muralhas. Lembre-se aí de Jerusalém, de Jericó, de muitas outras cidades na Bíblia. Ali são pessoas, muitas pessoas, juntas em um mesmo espaço e protegidas por muralhas, tá certo? Vamos lá, em Gênesis capítulo 11. Veja o que a palavra do Senhor diz. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram a planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa, e disseram: venham, vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Meus irmãos, eu sei que você conhece o que é a história de Babel, mas eu queria apenas destacar 2 únicos pontos aqui dessa história para ajudar aqui em nossa palestra. A primeira coisa que eu queria destacar é o fato de que o ajuntamento de pessoas vai trazer algum tipo de resultado. É o que a Escritura nos diz aqui. Deus, ele desce e vê a cidade, vê a torre, e ele diz no versículo 6 que o povo é um, ou seja, está em unidade. Todos têm a mesma língua, ou seja, não há problemas ali de comunicação. E ele diz que apenas é o começo, porque agora não vai haver nenhum tipo de restrição para tudo que as pessoas planejam fazer. Ou seja, quando elas estão juntas em unidade, apesar de todo esse potencial criativo que nós temos como seres humanos, esse potencial criativo ele pode ser jogado para o lado negativo. E é por isso que nós percebemos grandes pecados, grande caos nos nossos grandes centros urbanos hoje. Porque, imagine, juntar um monte de pecador em uma densidade enorme, é óbvio que ali vamos ter potencial criativo para o bem, mas da mesma forma, como uma faca de 2 gumes, nós teremos potencial criativo para o mal. Então, o que as grandes cidades fazem? Elas apenas colocam uma lupa em cima do pecado individual. Que na zona rural, onde eu estou hoje, há quase 4 anos, nós também temos problemas. Problemas como o que vocês têm aqui em Fortaleza. No entanto, eles são pontuais. Eles acontecem, mas eles são pontuais. Por quê? Porque simplesmente tem poucas pessoas ali. Mas a partir do momento que a gente junta essas pessoas, e pessoas de diversos lugares, de culturas diferentes, de cosmovisões diferentes, juntamos em um único lugar, obviamente, nós teremos coisas boas,
mas também nós teremos problemas. Aqui nós vemos o potencial cultural que o ser humano tem, pela sua capacidade criativa que o Senhor entregou pela graça comum. O texto diz que esses homens, versículo 2, partiram do Oriente, se encontraram em uma planície, ou seja, eles vieram de outro lugar, habitaram ali na terra de Siná, e disseram uns aos outros, olha, vamos fazer tijolos e queimá-los. E os tijolos eles serviram por pedra e o betume de argamassa, uma espécie de cimento. Porque de onde eles chegaram, irmão, do lugar onde eles vieram, as casas não eram construídas dessa forma. Eram casas menores, baixinhas, porque o potencial criativo ou de tecnologia não existia. Mas quando eles se mudaram para a terra de Siná, eles perceberam que por meio do betume e dos tijolos e essa argamassa, eles poderiam construir edifícios maiores. Agora veja, com acesso à tecnologia e potencial criativo, coisas boas poderiam ter sido criadas. Mas a primeira coisa que os seres humanos querem fazer com a tecnologia, com o seu potencial criativo, é querer fazer algo para desobedecer o Senhor. O texto nos mostra que o problema não é a cidade. Deus não amaldiçoou a cidade por causa de Babel. Não. E apesar também de não foi o Senhor quem criou a cidade, também não. Mas o texto nos diz que o problema aqui não foi a tecnologia, não foi o potencial criativo, mas foi o coração. Foi aquilo que os seres humanos tiveram como intenção e motivação. O texto nos diz que eles falaram o seguinte, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus e vamos tornar os nossos nomes conhecidos para que não sejamos espalhados por toda a terra. Infelizmente, nós percebemos que o medo desses seres humanos era ser espalhados. Mas foi exatamente isso que o Senhor fez por causa de sua desobediência. O texto nos diz que eles queriam chegar até o céu, não era para conhecer ao Senhor, não era para ter acesso ao Deus mais uma vez, não. O texto nos diz que eles queriam chegar até o céu para tornar os seus nomes conhecidos. Para que um dia, depois de séculos, pudessem alguém lembrar, olha, o meu avô, meu tataravô, o meu pai foi aquele que construiu uma torre, que essa torre chegou quase até o céu. Infelizmente, essa é uma das maiores intenções e motivações humanas de pessoas que vêm até as cidades. E aqui eu não estou querendo dizer que o problema é esse, não. Eu estou querendo trazer apenas um fato. Que talvez muitos de nós que estamos aqui não somos nativos ou naturais de Fortaleza, ou pelo menos os nossos pais ou avós não são aqui de Fortaleza, mas chegaram de outras cidades. E chegaram em busca de uma vida melhor. E é o que os brasileiros também têm feito ao redor do mundo, não é, irmãos? Saindo de nossa nação, buscando uma vida melhor em outros lugares. E esse não é o problema. Mas o problema é as nossas motivações. Se chegamos aos grandes centros urbanos, se queremos sair de nossas cidades, por qual motivo? É apenas por uma vida melhor? Em outras palavras, apenas para tornar o nosso nome conhecido? Queremos apenas juntar recursos, trazer ou tornar a vida melhor de nossas famílias e filhos? Será que esse é um motivo genuíno? A Escritura nos faz enxergar as grandes cidades, as imigrações e movimentações, sempre como potencial. Certamente, você e a sua família que veio de outras cidades para Fortaleza e se instalou aqui nesse lugar, certamente Deus encontrou, te trouxe a uma boa igreja, te deu crescimento e maturidade espiritual. E o Senhor tem feito isso conosco. Da mesma forma, se Ele quer e vai te levar para outros lugares, Ele também quer nos levar com essa perspectiva missionária de encontrar pessoas para que possam ser alcançadas pelo Evangelho. As cidades eram locais de progresso e desenvolvimento, pois eram os seus muros, as muralhas, que davam defesa para a sua população e as pessoas dentro daqueles lugares poderiam trabalhar, criar e estudar de forma mais tranquila. Não é à toa que a história humana ela é descrita e catalogada apenas quando os seres humanos estão se reunindo em cidades. Então as cidades são importantíssimas para a nossa existência e sobrevivência como comunidade humana. É o que nós percebemos quando olhamos as próprias cidades bíblicas, que eram cidades relativamente seguras, onde poderia se desenvolver arquitetura, agricultura, artes e tecnologia. Ou seja, as cidades
são lugares de produtividade humana. No entanto, à medida que a narrativa em Gênesis vai avançando, nós vamos percebendo que a cidade também ela é paradoxal. Nela tem potencial para o bem e também o potencial para o mal. Assim, meus irmãos, a gente precisa entender que percebemos cada uma dessas coisas pela Escritura, que o Senhor ele tem utilizado cada um dos movimentos históricos e políticos como uma perspectiva escatológica e uma perspectiva missionária também. Vejamos, não é à toa que o Evangelho floresceu no primeiro século. Apesar de todas as dificuldades que a igreja primitiva, os missionários pioneiros, Paulo e sua equipe missionária tiveram na propagação do Evangelho, nós também vemos estruturas e possibilidades que facilitaram esse avanço e esse trabalho missionário. Quando nós nos lembramos que, lembre-se disso, Jesus ministrou nas cidades pequenas, nos povoados, naqueles lugares, mas a partir do momento que Jesus morre e dá sua comissão, a grande comissão aos seus discípulos, nós percebemos que parece que a estratégia dos apóstolos e discípulos de Jesus era um pouco diferente. Quando nós olhamos a primeira e a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, nós percebemos que de forma intencional, intuitiva e estratégica, o apóstolo Paulo vai nas grandes cidades do seu tempo, utilizando então os recursos, as estruturas daquela época que Deus dava para a sociedade de uma forma que ele pudesse então levar esse evangelho. Por exemplo, apesar de a igreja primitiva ter florescido em um império tão difícil e complicado como o Império Romano, mas também haviam coisas boas ali. Havia algo chamado de Pax Romana, onde aqueles que eram cidadãos romanos, eles poderiam ir dentro de cidades, dentro do império, de uma forma mais rápida e acessível, uma espécie de passaporte, coisa que não acontecia antes do Império Romano. Antes do Império Romano, meus irmãos, também as cidades que ligavam, as estradas que ligavam as cidades, eram extremamente perigosas. Salteadores estavam ali e era uma loucura quando você queria viajar de um lugar para o outro, porque você passava muito perigo. Não é à toa que Jesus conta aquela história lá do bom samaritano. Você lembra? O que aconteceu com ele? Ele é assaltado quando ele vai descendo então, na estrada. Naquela época, isso era bastante comum. Mas com o Império Romano, as estradas começaram a ser um pouco mais seguras. E muitos outros desenvolvimentos culturais, sociológicos e antropológicos ajudaram a igreja a avançar. Outra coisa foi o idioma grego, que se espalhou em todo o império, uma única língua, que facilita, então, com que o evangelho pudesse ser pregado e o evangelho pudesse ser espalhado em mais e mais lugares. Percebemos isso: progresso, desenvolvimento, organização, rapidez na comunicação, acesso mais fácil a recursos e tecnologia. É o que percebemos com as cidades. Apesar do desvio moral e espiritual das cidades, elas continuam sendo ajuntamentos de indivíduos criados à imagem de Deus. Gente pecadora, mas também gente criativa, gente carente da graça do nosso Senhor Jesus. Então, assim como foi na época de Paulo, ele enxergou a cidade não apenas como um problema. E, meus irmãos, se tem uma coisa que o fortalezense faz é reclamar de sua cidade, viu? Porque eu sou fortalezense. A primeira pergunta que eu fiz quando eu iniciei aqui a minha prédica foi sobre o fato de você ter algum amigo conhecido planejando vir para a sua cidade tirar férias. Não é uma, nem duas, nem três vezes, não, mas são milhares de vezes que eu vejo. Geralmente, quando isso acontece, o que é que a gente faz como fortalezense? Rapaz, não vem, não. Perigoso, assalto. Se você vê dois cabos numa moto, sai de perto, né? Assim, geralmente a gente fala, né? Sobre a realidade de nossa cidade. Gente, aqui eu não estou querendo desconsiderar, isso acontece, né? Mas você precisa ver a cidade também como uma oportunidade. Paulo, naquela época, poderia ter visto apenas problema em estar debaixo do cetro de um império terrível como Roma. Mas ele decidiu ver isso como uma estratégia missionária, uma estratégia escatológica também. Então, que a gente possa, nesse momento, também enxergar a nossa cidade de Fortaleza, cheia de mazelas, não é? Cheia de corrupção, cheia de buracos, cheia de trânsito, cheia de problemas, mas também como uma oportunidade. Porque não é à toa que a Igreja Presbiteriana Cairosa está plantada aqui nesse lugar, nessa cidade. Não é obra do acaso, mas é uma obra de intencionalidade divina.
E a gente então precisa abrir os nossos olhos e ver as possibilidades e as oportunidades que o Senhor tem colocado para a nossa igreja que está plantada aqui nessa cidade. Uma cidade cheia de problemas, mas também uma cidade cheia de oportunidades. Foi a organização das cidades que contribuiu para o avanço do Evangelho. Paulo pregou nas principais cidades da época. Veja, Paulo incluiu sua jornada missionária, o seu trajeto a Tessalônica, naquela época, a capital da Macedônia. Paulo também prega e planta uma igreja, nós sabemos disso aonde? Em Corinto, a capital da Acaia. Vemos Paulo também plantando igrejas em Éfeso, a capital da Ásia. Quais são as diferenças dessas cidades, irmãos? Corinto era o centro comercial da época, onde tinham portos, comércios, gente de muitas tribos, línguas e nações. E tinha também uma igreja problemática por estar ali naquele contexto, naquela realidade difícil, mas também tinha possibilidades. Vemos já em Éfeso a capital da religiosidade pagã. E Paulo, então, de forma intencional, planta a igreja ali naquelas cidades, porque ele sabia que a estratégia precisa ser essa. O evangelho precisa ser pregado, enraizado e contextualizado nos grandes centros urbanos, para então o evangelho poder enraizar ou se difundir para as outras cidades. Se a gente deseja que muitas e muitas pessoas conheçam o evangelho, nosso objetivo e nosso foco precisa ser imitar o mesmo apóstolo Paulo. Exatamente a mesma estratégia. Olhar com mais carinho e oportunidades dos grandes centros urbanos. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 19, versículo de número 10 e 26, para a gente provar esse ponto aqui, meus irmãos. Atos, capítulo 19, versículo 10. Vamos ler só apenas o versículo 10 e 26, que diz o seguinte. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes, lembre-se, da província da Ásia, ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Não apenas os habitantes de Éfeso, mas os habitantes de toda a província da Ásia, porque Éfeso era a capital. E as grandes mudanças, elas acontecem da capital para o interior. As grandes mudanças culturais de nosso país acontecem nos grandes centros urbanos. Por isso, eles precisam ainda hoje serem influenciados pela verdade do Evangelho. Paulo sabia disso. Ele sabia que para que o cristianismo pudesse enraizar na cultura pagã daquele mundo, as grandes cidades precisavam ser alcançadas. Essa precisa ser a nossa estratégia ainda hoje. Veja o versículo número 26. E agora, vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Veja, essa foi a crítica daquela turba e aquela multidão lá em Éfeso, que gritaram, olha, grande é a deusa Diana dos Efésios, né? Então eles sabiam o que Paulo estava fazendo ali, como que a verdade do evangelho é disruptiva, onde ela chega, ela causa uma confusão santa, ela move, muda as estruturas, ela transforma cosmovisões, ela faz com que idólatras pagãos possam se converter de seus maus caminhos e encontrarem o verdadeiro Deus pela verdade revelada na palavra. É isso que nós precisamos nos lembrar. A nossa cidade, ela tem jeito. E a grande mudança que os fortalezenses precisam é ser influenciados pelo evangelho de dentro para fora, e não qualquer outro tipo de possibilidade. Para a gente finalizar, meus irmãos, eu queria falar com vocês sobre as possibilidades que as igrejas nas cidades hoje nos dão para nós que somos cristãos. A primeira coisa é que igrejas em cidades, elas precisam ser sensíveis culturalmente. Há lugares no mundo onde ter um templo, como nós temos aqui, não é uma coisa tão importante assim. Há lugares onde as pessoas se reúnem
em cavernas, em casas, debaixo de mangueiras, e as igrejas continuam sendo igrejas. Então, a gente precisa, ao pensarmos em plantar a igreja, precisamos estar sensíveis culturalmente àquela realidade. Não podemos e nem precisamos importar aquilo que nós fazemos para lugares diferentes. Precisamos ser também sensíveis culturalmente à nossa cidade. Por exemplo, quais são as subculturas que existem dentro de Fortaleza? Quais são os nichos? Quem são as pessoas? Quais são os anseios dos fortalezenses? Para isso, nós precisamos fazer, da mesma forma que fazemos uma exegese do texto bíblico, nós precisamos também fazer uma exegese sociocultural, para entendermos quais são os anseios e as perguntas do fortalezense. Porque sabe o que é que acontece, meus irmãos? Se esse trabalho não é realizado por nós, como plantadores e pastores, nós acabamos falando demais para um público que não entende nada daquilo que nós estamos falando. Falamos demais e para perguntas que as pessoas não estão querendo. E a gente precisa estar atento para isso. Igrejas em cidades também precisam ter compromisso com a justiça e com o próximo. Não apenas sermos consumistas ou alguém que quer oportunidades. Veja, como eu falei no início, nós não precisamos apenas imaginar que precisamos mudar de cidade por boas oportunidades de trabalho financeiras. Não apenas isso, mas igrejas urbanas devem estar sendo conhecidas em sua comunidade como um grupo de pessoas comprometidas com o benefício de todos os vizinhos, de perto e de longe. Trabalhar em grandes cidades, onde há muita pobreza, onde há muitas dificuldades, a gente também tem que pensar como nós podemos ministrar de forma eficaz as realidades sociais de nossa cidade. Então, na pregação do nosso evangelho, precisa ter o compromisso com o próximo e o compromisso com a justiça. Nas cidades existem as maiores oportunidades para a gente demonstrar o amor ao próximo de forma mais factível. Isso a gente vê como terceiro ponto, que é a interação entre fé e obras. Vemos na pregação do Evangelho, em Mateus capítulo 4, que ela foi acompanhada de atos de misericórdia e demonstração de poder. Em todos os momentos, fé e obras estão caminhando juntas. Nós não precisamos, não devemos arrancar os cristãos de suas profissões e os envolver de forma profunda nas atividades de suas igrejas. Veja, esse ponto eu queria só esclarecer um pouco aqui. Lá na nossa igreja em Tarrafas, a gente tinha uma dificuldade que geralmente nós encontramos essa dificuldade em muitas igrejas da nossa capital, né? Conhecer algumas delas. Onde há igrejas onde os crentes estão praticamente todos os dias nas programações da igreja. Você conhece igrejas assim? Onde segunda é o culto dos homens e dos empresários, né? Terça-feira é o culto da libertação. Quarta-feira é o pequeno grupo. Quinta é doutrina. Sexta é as mulheres que oram e as que não oram. Sábado, todos os dias, literalmente, tem programação na igreja, né? Então, quando a gente entope o nosso povo de atividades dentro das igrejas, nós perdemos as possibilidades missionárias. Eu não sei você, mas eu, pelo menos, se eu não me atentar, eu não consigo mais cultivar nenhum tipo de amizade com gente que não é crente. Porque onde eu vou tem gente crente. Os meus amigos são crentes, meus colegas são crentes, as minhas diversões são de crente, todo lugar que eu vou é de crente. Então, se o meu ciclo de amizades não tem ninguém com o potencial de ser cristão, de se tornar um cristão, onde eu posso estar me envolvendo, andando na casa dessa pessoa, se comunicando com essa pessoa, fica extremamente difícil a gente aproveitar as oportunidades que o Senhor tem colocado em nosso meio. Lembre-se que você, apesar de você ser crente, você vive em lugares, em contextos, no seu trabalho, ou sei lá onde você anda, que você tem incrédulos potenciais no seu convívio. Gente que precisa de acompanhamento, mas esse acompanhamento só pode acontecer por meio de relacionamentos intencionais. Então, essas são as possibilidades que nós temos por vivermos em grandes centros urbanos, onde precisamos entender que os lugares onde o Senhor nos planta, não apenas as nossas comunidades de fé, mas o emprego que o Senhor te deu, a faculdade, ou a família que o Senhor te deu, são possibilidades missionárias para que mais e mais pessoas possam conhecer o Evangelho. Então, ao invés de a gente arrancar você do seu convívio e colocar você numa bolha eclesiástica, a gente precisa, eu acho, diminuir um pouco de nossas atividades e pensar de forma missionária em nossos relacionamentos e em nossas atividades.
e nos preparar de forma apologética, bíblica, para que possamos enfrentar as oportunidades, não apenas obstáculos, mas as oportunidades da nossa cidade. O outro ponto é que, para contextos urbanos, a pregação precisa ser atraente e desafiadora. Precisamos, então, aplicar cada uma de nossas pregações e estudos aos diversos grupos que existem em nossas cidades. Filhos, adictos, pais, avós, solteiras, viciados, estudantes, universitários. E o desafio do pastor urbano é pregar de maneira que edifique cristãos, engaje e evangelize os descrentes ao mesmo tempo. A pregação deve falar na língua das pessoas e ao coração delas. Isso é muito importante, irmãos, porque às vezes parece que a gente não está falando para ninguém. Estamos comunicando, falando demais. Você tem essa impressão? Não sei se você tem esse costume de falar com pessoas na rua, evangelizar, ou não precisa ser um desconhecido, não. Pode ser até um conhecido seu. Quando você vai começar a falar o evangelho, quando você não tem muito essa prática, você tem a impressão de que você fala, e a pessoa, ela parece que não está entendendo nada, né? Às vezes, não é apenas um problema espiritual, que o incrédulo ele tem um coração duro. É claro que ele tem. Mas, às vezes, irmãos, é apenas o nosso linguajar muito crentez, sabe? Principalmente nós somos pastores muito teológicos demais. E as pessoas, elas não entendem. Irmãos, o pessoal não sabe o que é concupiscência. Não sabe o que é, não. Redenção, às vezes, não entende o que é. Propiciação. Você chega logo assim, a própria pessoa fica... Sabe? Então, a gente precisa contextualizar melhor o nosso ensino, a nossa mensagem, para que as nossas igrejas possam ser atraentes para pessoas que estão fora do nosso arraial evangélico. E isso aqui eu não estou querendo dizer que a gente vai mudar o conteúdo da nossa mensagem. Não, não é isso. Mas é adaptar um pouco a nossa linguagem para pessoas que não têm o hábito religioso de ir a igrejas possam também ser alcançadas. Essas são as oportunidades que o Senhor nos dá na cidade. E a última, como eu já comentei, são as oportunidades com os não alcançados. Meus amados irmãos, se a gente parasse para pensar que nós temos aqui na cidade de Fortaleza diversas pessoas de muitos países, Sudeste Asiático, africanos, Oriente Médio, e essas pessoas, elas estão tendo a oportunidade de ouvir o evangelho aqui nesse lugar, irmãos, não é à toa que o Senhor está fazendo esse movimento social e político no mundo. Não é à toa. Deus está juntando os povos para que nós podemos levar o evangelho para eles. É óbvio que a gente ainda precisa ir em muitos lugares, mas enquanto a gente não vai, o Senhor tem juntado os grupos de povos para que a gente possa ministrar de forma mais eficaz. E dizem os antropólogos cristãos que quando uma pessoa se muda de cultura, ou seja, quando ela sai de um país para o outro, ela se torna muito mais susceptível a mudar a sua cosmovisão. Olha que bênção. Então, alguém que é muçulmano, que vem morar em Fortaleza, que vem morar no Brasil, quando ele é acolhido, quando ele é encontrado por uma comunidade de fé saudável e bíblica, ele então tem maior possibilidade de abandonar a sua fé, ou pelo menos de refletir melhor na mensagem de outros tipos de religiões. Isso é muito importante para nós. Então, ao invés de a gente ver apenas problemas e obstáculos e ficarmos chateados com a nossa cidade cheia de mais, cheia de trânsito, veja a cidade não apenas como um caos, mas como um movimento de Deus, um movimento principalmente missionário e escatológico, para que o seu evangelho alcance povos de toda língua, tribo e nação. Foi o que João viu aqui no texto que a gente leu. Grande multidão, vestida de branco. Isso já aconteceu, irmãos. Nós estamos dentro desse processo. E o Senhor está nos usando para isso. Ele quer nos usar para isso. Vamos orar? Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Senhor nosso Deus, graças nós te damos nessa noite. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor coloque cada vez mais oportunidades em nossa vida, aqui em nossa cidade, Senhor, para que possamos transmitir o Teu Evangelho para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor.
Ó Deus, nós sabemos que as oportunidades estão sendo colocadas diante de nós. Todos os dias, quando saímos para os nossos trabalhos, as nossas universidades, escolas e os nossos afazeres aqui nessa cidade. Ó Senhor, mas infelizmente parece que nós estamos abandonando essas oportunidades, Senhor. Parece que nós estamos, apesar de nossos olhos estarem abertos, nossos olhos espirituais estão fechados, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a participar desse movimento, dessa missão que vem de Ti, Senhor. Que foi delegada a Jesus Cristo e o Senhor delegou aos seus apóstolos que, consequentemente, chegou essa delegação a nós. Nos capacita, Senhor. Nos dá o verdadeiro entendimento, o interesse ao nos engajarmos nessa missão, nessa cidade onde o Senhor nos plantou. E ao vermos pessoas carentes, Pai, da Tua graça, que possamos não nos fechar em nossos mundos eclesiásticos, Senhor, mas que possamos olhar com um olhar de misericórdia e com um potencial para que essas pessoas possam ser alcançadas não pela nossa mensagem, mas pela Tua mensagem que muda corações. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Santo Deus e amado Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor tem nos abençoado já nesta noite, nos fazendo perceber que temos uma grande oportunidade ao nosso redor, uma oportunidade grandiosa mesmo que nos cerca, nessa cidade. Nós somos esse povo que recebeu através do nosso Senhor Jesus Cristo, o noivo da igreja, a qual somos esta que declaramos, essa vocação missionária. O povo de Deus é um povo missionário. Isso é inegável. Agora, como temos participado disso, como temos nos envolvido nisso, aprove ao Senhor fazer algo aqui no seio da nossa igreja local. Temos visitantes essa noite. Portanto, eu não rogo somente pela igreja local aqui, a visível, a igreja presbiteriana Cairóis, mas eu rogo por todos os irmãos que se encontram aqui presentes, até mesmo não sendo, talvez, presbiterianos, mas estão aqui entre nós. Somos membros do mesmo corpo. Seja conosco, Senhor, que esta ministração bíblica, da Tua palavra, tenha alcançado os nossos corações e mexa com os nossos desejos, mexa com aquilo que tem o controle sobre o nosso coração. Que possamos perceber que possivelmente precisamos abrir mão de algumas coisas, de alguns sonhos talvez, para então participarmos dessa grande missão que o povo do Senhor deve estar envolvido. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos vós, o povo do Senhor, desde agora e para todo sempre. Que a igreja presente diga amém.